Olá, meu querido aluno do professor Tata. Onde é que vocês estão? Que eu já estou com saudade de vocês. Eu sei onde é que vocês estão. Vocês estão aí nas suas casas, se protegendo e colaborando para que tudo isso passe e a gente possa nos encontrar de novo, certo? Mas não tem problema, o professor Tata vai até vocês então. Vamos hoje... Não vamos deixar você sem a aula de ciência do professor, não vamos deixar você sem estudar, nós vamos até a sua casa aí. Mas hoje, olha o que eu estou mostrando aqui, ó, a Bíblia. Nós vamos começar a nossa aulinha como a gente estivesse na sala de aula fazendo a nossa meditação, certo? Por isso estamos aqui com o melhor livro que nos ajuda a aprender, a Bíblia, a Palavra de Deus. E o professor vai abrir hoje aqui para a nossa meditação no livro de Efésios, no capítulo 4 e no versículo 32. Eu sei que você não está enxergando, aí está difícil aqui de visualizar, mas diz assim, ali onde eu marquei, ó. Antes sede um para com os outros bondosos, benignos, né? Compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Sabe o que nós vamos fazer? Imagina só que você está com uma mochila nas suas costas, essa mochila está muito pesada mesmo, e a ponto de você estar com dor nas costas. De repente chega alguém e fala assim, ei, deixa que eu leve essa mochila para você. Aí você agradece, e quando ele pega aquela mochila, ele alivia as tuas dores nas costas, ele alivia o peso. Olha só a ilustração aqui, ó. A ilustração mostra que o pecado, ele é a nossa mochila pesada. Nós não aguentamos, temos dor nas costas. De repente vem um grande amigo e diz assim, ó, que lá, ó, Jesus Cristo, ó, a pessoa até vibra, ufa, aliviou meu peso. Aí Jesus Cristo fala assim, ei, deixa que eu levo o seu fardo, essa mochila pesada, deixa que eu levo a culpa para você no seu lugar. Muitas vezes nós nos sentimos assim, sabia? Nós nos sentimos com culpa porque acho que fizemos alguma coisa errada, mentimos para os pais, mentimos para um amigo, ou seja, carregamos esse fardo pesado, não nos sentimos bem. Mas depois vem Deus e Deus diz assim, olha, eu vou perdoar os seus pecados. Eu vou perdoar, você não precisa mais sentir culpa porque eu vou perdoar os seus pecados. E nós nos sentimos como se estivéssemos aliviados. Então, hoje para nossa meditação é isso que nós devemos fazer o mesmo com alguém. Sabia que hoje alguém que você precise perdoar deve estar com um fardo pesado hoje? Ajude essa pessoa a aliviar o fardo dela. Jesus alivia o nosso fardo, Jesus carrega a nossa mochila pesada. Então, se tem alguma pessoa que fez alguma coisa errada para você hoje, ou fez alguma coisa errada para você ontem, você pode perdoar essa pessoa também, para ajudar a aliviar o fardo dela, ou seja, para carregar a mochila dela também, assim como Jesus faz isso para nós, tá bom? E ali diz a perguntinha, o que eu aprendi hoje? Eu aprendi que devemos perdoar as pessoas, da mesma maneira que Jesus Cristo nos perdoou. Certo, queridos? Então, ok, vamos fechar nossos olhos e fazer uma oração. Obrigado, Jesus, por essa meditação. Muito obrigado pela oportunidade de termos o acesso a ter aulas em casa. Que o Senhor cure este planeta e cure a nossa vida também dos fardos pesados que levamos e das nossas culpas. Em nome de Jesus, amém. Então tá aí a nossa revisão da nossa aulinha, vamos revisar aquilo que nós começamos a aprender, né? E agora tivemos que dar uma pausa, vamos só dar uma revisada aqui para prosseguirmos com o conteúdo. Olha lá, átomo! Olha só o desenho que o professor Tata tentou fazer para você ali de um átomo, meu querido aluno atento. Átomo, o que é o átomo, professor mesmo? Tá aqui, ó, olha o que eu tentei fazer para você aqui. Átomo, coloque aí certinho isso. É o que? É a menor unidade que forma a matéria. Átomo, a menor unidade que forma a matéria. Aí eu puxei uma flechinha ali. O que é matéria, professor? Matéria, tudo que é matéria, ela tem duas coisas. Ela tem a massa e tem o volume. Ela tem as moléculas, partículas e tem o tamanho e o espaço. Eu tentei desenhar uma garrafinha ali, meu querido aluno. Que garrafinha mais doida. Olha aqui, então vamos colocar essa garrafa de verdade, certo? Olha aqui, álcool gel, hein? Álcool gel, hein? Olha lá. Estamos nesse período. Então vamos lá. Átomo é a menor unidade que forma a matéria. Aqui a matéria, a garrafinha, a caneta, a matéria. Observe que a matéria, ela ocupa um lugar no espaço,
certo? Porque ela tem massa e volume. O que é volume, professor? O volume está dizendo ali, ó, no desenho, que é o espaço, é o tamanho que ele ocupa no ambiente. Então, olha só, a caneta vai tentar entrar nela, mas não vai dar certo. Por quê? Porque ela tem um tamanho e tem que respeitar o espaço dela. É o volume dela, é o tamanho e o espaço. Mas a garrafinha, o plástico dela, é feito de um monte de partículas e o líquido que está nela, o gel, vamos dizer assim, que está dentro dela, né? Ele também tem um monte de partículas ali, e isso é chamado de matéria. Então, o átomo, ele é a menor unidade que forma a matéria, e ele tem massa e volume. Massa não é a mesma coisa do que peso, mas isso é um assunto mais para frente. Por enquanto, agora nós vamos falar massa, é o pezinho dele, tá? Esse aqui tem um peso, a garrafinha vazia tem um peso, quando ela está com álcool gel ela tem um peso maior. A canetinha aqui também tem um peso, por quê? Porque ela tem matéria, ela tem partículas dentro dela. Mas tanto a garrafinha quanto a caneta, elas têm um tamanho, ela tem um espaço que ela ocupa no ambiente. Então nós chamamos de volume. Átomo é a menor unidade que forma a matéria. Sem decoreba, apenas memorização. Átomo é a menor unidade que forma a matéria. Agora olha só, vai estudando o átomo e aprendeu que o átomo ele pode ser dividido, tá bom? Ele tem a capacidade de se dividir. É por isso que nós sabemos que, como ele pode ser dividido, nós descobrimos que o átomo, um cidadão chamado Ernest Rutherford, ele diz assim, que o átomo é como um sistema planetário, que tem o Sol no meio e os planetas ficam girando em volta dele. Olha lá, meu querido aluno atento, certo? E estes planetinhas aqui, vamos chamar assim, eles são chamados de elétrons. Lembra da palavra eletricidade? Tá? Os elétrons, eles têm carga menos, eles têm carga negativa. E ali, por que o elétron não vai embora do átomo? Porque ele fica pertinho ali daquele Sol. Aquele Sol se chama núcleo, certo? E o núcleo dentro dele, ele tem um sinalzinho de mais. Eu vou colocar um pouquinho aqui, olha lá. Um sinalzinho de mais. Aquele sinalzinho de mais é uma carga positiva. E eu e você aprendemos que o mais com o menos ele se atrai. É só eu olhar na pilha do controle remoto da minha televisão, eu tenho que colocar uma diferente da outra. Eu tenho que colocar uma virado assim contra a outra, porque uma tem mais e a outra tem menos, e os dois se atraem e geram eletricidade. Então descobrimos que dentro do átomo ele tem uma partícula positiva chamada prótons, certo? Dentro do núcleo, e dentro do núcleo tem partícula chamada de nêutron também, ok? Então olha aqui, o átomo nós aprendemos na folhinha anterior que ele é a menor unidade que forma uma matéria, certo? Agora, um monte de átomo, um grupo de átomo, um conjunto de átomo, ele forma isso daqui, ó, moléculas ou partículas. Partículas, se eu aqui, vou riscar a palavrinha, tá? Vou riscar, vai riscar a palavrinha aqui, olha aqui, ó, vou cortar ela no meio, a partícula aqui, ó, cortei. Sabe o que significa isso? Significa que é uma parte muito pequena. Olha lá, partícula, parte muito pequena. É a partícula que é um conjunto de átomo que forma molécula. E agora nós vamos continuar com o conjunto, tá? E o conjunto de moléculas, bastante partículas, eles formam uma substância. Que doideira! Então vamos voltar de novo. Átomo é a menor unidade que forma a matéria. O álcool gel, a caneta, o penal, o livro, essa pastinha aqui, o papel. Átomo é a menor unidade que forma matéria. Um grupo de átomo forma moléculas ou partículas, como você queira chamar. E um grupo de partículas forma uma substância. Água, ferro, plástico, como você queira chamar, tá? E dessa substância nós temos, olha o que nós temos aqui nessa substância. Eu vou tirar. De substâncias eu posso ter substâncias simples e substâncias compostas. O que é substância simples? Substância simples é quando eu tenho só um tipo de átomo. Professor, o que é aquele número 2 ali? Eu estou dizendo que eu tenho dois átomos de oxigênio. Eu podia colocar o número 4 aqui, aí eu teria 4 átomos de oxigênio. Se eu tivesse
só 4 átomos de oxigênio eu teria uma substância simples. Não interessa a quantidade, desde que ele seja o mesmo tipo. Se tivesse o número 10 ali, seria 10 átomos de oxigênio. Seria uma substância simples ou composta? Seria uma substância simples, porque os 10 seria tudo oxigênio. Os 4 seria tudo oxigênio. Olha, a mesma coisa que está acontecendo aqui com o hidrogênio. Hidrogênio, um H, um átomo de hidrogênio. Eu tenho 2H, 2 átomos de hidrogênio. Eu tenho 10 Hs, 10 átomos de hidrogênio, mas continuo sendo substância simples porque só são hidrogênio, certo? E aqui eu tenho um de alumínio e aqui eu tenho um átomo de cloro. Quando for apenas um átomo, meu querido aluno atento, um só, você vai entender que é uma substância simples, ok? Agora, substância composta, olha só, é quando eu tenho mais de um átomo. E observe ali que eu tenho um átomo de oxigênio e 2 átomos de hidrogênio. Ou seja, poderia ser um também de hidrogênio, não tem problema. Mas eu estou dizendo para você que eu tenho mais de um tipo de átomo. Eu tenho 2 átomos diferentes. Um é oxigênio e o outro é hidrogênio. E quando eles são átomos diferentes, não importa a quantidade, não importa. Poderia ser 2 de hidrogênio e 10 de oxigênio, ou 10 de hidrogênio e 2 de oxigênio, não importa. Se eles são átomos diferentes, então eles são substâncias compostas. Se você conhece H2O, nós temos uma molécula de água. A molécula, o que é a molécula mesmo, professor Tati? Esqueci. Eu lembrei. Molécula ou partícula é um conjunto de átomos, certo? E aqui eu tenho também 2 átomos diferentes. E se eles são diferentes, então eu tenho uma substância composta. Então o professor Tata agora convida você, se você não fez, você vai ter a oportunidade de fazer. Ir para a página 19 da sua apostila e ali você pode responder aquelas perguntinhas ali, ó, de complete verdadeiro ou falso, a respeito do átomo, certo? E se você não fez também, ou se fez a página 19, pode tentar fazer a página 23. E a página 23, nós temos ali substâncias simples e substâncias compostas.